Oi, Flávia. Tudo bem? Bruna, Letícia. É Bru, deve ser Bruna, né? Boa noite. Silvana. Lu. Gente, eu não vou demorar para começar, tá? Então, boa noite, eu agradeço. A Rânia chegou agora. Agradeço a presença de vocês. Espero que vocês estejam com suas... É Bruna, né? Com sua amostra aí na mão, tá? E a gente vai começar a aula. Primeiro eu vou falar sobre a aula. No final a gente conversa sobre Neemias. Uma parte a Lu já ouviu, já mudei para ela, tá bom? Joane, tá? Então, para quem não me conhece, às vezes, né, chegou aqui e não me conhece, meu nome é Cristiane. Eu educo minhas filhas desde 2017 e meu chamado para esse universo é a língua portuguesa, tá? E pedagogia clássica, educação clássica cristã. E em 2018 eu comecei a escrever, fiz um piloto de um livro de língua portuguesa, de morfologia, e estamos para um currículo de língua portuguesa, terminando agora o livro 4, né? Estou entregando para vocês o livro 4, e a gente tem mais 3 para terminar a parte da sintaxe, que seria a dialética no Trivium, tá? De educação clássica. Mas nesse sentido eu abarco aqui um período do aprendizado das crianças que vai da morfologia à sintaxe, tá? E a sintaxe eu uso um método. Essa semana eu falei sobre aquele livro que conta sobre as falácias do socioconstrutivismo, e ali eu entendi que realmente tudo tem um método. Então a gente tem um método para ensinar a linguagem e a parte da sintaxe de uma forma clara, tranquila, e o meu método é análise e diagramação. Efetivamente, vamos começar agora com o livro 4, Diagramando a Língua Portuguesa. Tudo bem? Tá aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, a gente vai começar aqui, né? Eu deixei a amostra lá disponível no site. Então, eu vou ler com vocês. Eu sempre começo com uma analogia, o ensino, porque a criança tem que trazer aquele tema que é tão abstrato para o concreto, fica mais fácil. Isso é pedagogia clássica, tá? Então, a gente tem lá... Eu posso começar, gente, a aula? Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta antes da gente começar? Senão eu vou tocar o barco aqui, tá? Então, vamos lá. Então, esse livro, ele vai começar a ensinar a diagramar. Nós analisamos os 2 primeiros e o terceiro, quarto, na verdade, o quarto é análise de diagramação. Ah, Cris não vai mais analisar? Vai sim. Ele vai continuar analisando, só que agora ele vai diagramar também. Então, aqueles conceitos que a gente aprendeu no 2 e no 3, a gente começa agora a ensinar a diagramar, tá bom? Então, eu vou ler, tá? Advérbios. É a lição 2, vai falar sobre advérbios. Então, vocês vejam aí, tem uma foto. Essa foto é de um CEO e o vice, tá? Então, eu vou ler. Os principais elementos de uma sentença são suas partes mais poderosas. Uma forma de lembrar sua importância é olhando cuidadosamente para a raiz latina principales, que significa primeiro em importância. Numa empresa, há o cargo de CEO, ou presidente, e vice-presidente. Eles são as pessoas mais importantes, as principais. Até as ações de uma empresa são valorizadas ou desvalorizadas dependendo do CEO e do vice. O sujeito e o predicado funcionam como o CEO e o vice-presidente, porque sem eles temos somente um fragmento de um pensamento. Tá? Então, pontua aqui o que é sentença, quais os principais elementos de uma sentença. Ok. A sentença é como uma empresa. Temos os elementos principais, o CEO e o vice da empresa, que comandam e que expressam um pensamento completo. É a sentença, né? E temos os termos subordinados, que estão sob o comando dos elementos principais, sujeito e predicado. E você pode identificá-los como sendo as palavras remanescentes na sentença, que no nosso exemplo seriam o board de diretores. Hoje estudaremos um dos termos auxiliares, o advérbio. Então aqui eu
eu pontuei lá o que eu ensino no 2, sobre o que é uma sentença, os elementos principais de uma sentença. A criança vai chegar aqui no livro 4, ela já sabe isso, decora, por causa do catecismo, tá? Quem não sabe o que é catecismo, é uma forma de ensinar, da criança decorar os termos da gramática, tá? Advérbios. Um advérbio é um elemento subordinado que modifica os verbos, adjetivos ou outros advérbios. Quando modificam os verbos, normalmente respondem às perguntas como, quem ou onde. Vamos ver alguns exemplos. Menino pula, menina pula. Se adicionarmos um advérbio ao verbo, teremos menina pula agilmente. Quer dizer, quando eu coloco o advérbio agilmente, a minha sentença ela ganha um outro. A gente fecha o olho e pensa, menina pula. Tá. Não te diz muito. Quando você diz menina pula agilmente, você enxerga uma menina pulando rápido, não é? Então a figura mental formada muda. Na primeira sentença, nós vemos uma menina pulando, mas com a adição do advérbio, temos um detalhe de como a menina pula. Então, ele responde como. O advérbio responde como. Como que ela pula? Rapidamente, agilmente, tá? Muitos advérbios, não todos, terminam com as letras mente. Com o sufixo adicionado à palavra, temos um advérbio. Mas nem sempre, né? A gente já aprendeu isso lá no 3. Não é só assim, né? A gente também tem as frases adverbiais, né? Frases preposicionais adverbiais. Agora na página 35. Advérbios normalmente modificam verbos, mas podem modificar outros advérbios. Por exemplo, você poderia cantar mais suavemente? Mais é um advérbio e suavemente também. Nesse exemplo, eu responderia a pergunta como. Então, como que ela canta mais suavemente? Advérbios podem falar como o verbo está se comportando. Veja o exemplo. Eu não canto. Eu nunca canto. Os dois advérbios não e nunca mostram isso. Então, no meu currículo, né, de sintaxe, a criança entende isso e ela vai aprendendo, vai galgando isso, porque a gente vai trabalhando isso devagar e a criança identifica isso rápido e tranquilo, tá? Então, veja aí na página seguinte, página 36, a gente tem o catecismo. O que é o catecismo? Então, olha lá. Saber o significado dos termos gramaticais é de extrema importância. Isso aqui em cada seção do livro tem catecismo. Eles têm que falar de volta, tá? Portanto, peço aos alunos que para falarem quais são. O que eles vão ter que falar aqui? Quais são os principais elementos de uma sentença? O que é um substantivo? O que é um verbo auxiliar? O que é um advérbio? Tá? Cada sessão a criança tem que falar. E se ela não sabe, Cris? Ela pode ler no catecismo, não tem problema, ela tem que falar, tá? Como que ela tem que falar, Cris? Isso aqui, gente, eu já falei em postagem minha, até nas outras aulas dos outros livros. Pode falar pulando, batucando, aquele negócio dos copos. Você tem a liberdade de fazer como quiser, a criança também. Se a criança tem um temperamento mais agitado, importante ela fazer pulando, ela pode fazer cantando, ela pode fazer um rap. Aqui na minha casa já serve de tudo, mas é importante ser dinâmico, né? Essa criança precisa disso, tá? Isso tudo é pedagogia clássica, tá bom? Então agora nós vamos para, eu acredito que seja o coração desse currículo, que é a análise, tá? Então, vamos ler lá na página 37. Enquanto você analisa sentenças, é importante lembrar a definição. Isso aqui, para quem já usa meus livros, já sabe, tá? Que é sempre assim, sempre tem esse modelão, esse formato, tá? Os 4 tipos de sentença, os principais elementos de uma sentença, perceba como foi importante aprendermos com tranquilidade tudo o que aprendemos nos livros Linguagem Clássica 2 e 3. Agora, incluiremos novos passos na análise. Identificar em ordem todos os modificadores do fim da sentença em direção ao início da sentença. Os modificadores deste capítulo serão todos advérbios, porque o capítulo é de advérbio, tá? Mas também tem variações. Enquanto você analisa a sentença a seguir com o seu professor, observe que os 2 últimos passos são novos. É a análise dos elementos adverbiais, tá?
Então, a gente tem a sentença aqui, meninos pulam alto, tá? Então, o que está em preto é para o professor falar, o que está em cinza é para o aluno falar. Como eu tô aqui sozinha, então eu vou fazer os dois, tá? Então, o A, professor, né, professora, leia a sentença em voz alta. Meninos pulam alto. O B, essa é uma sentença, porque é um grupo de palavras que expressam um pensamento completo. C, essa é uma sentença declarativa, porque declara algo. D, essa sentença é sobre meninos. Agora, professor, grife o sujeito. Portanto, meninos é o sujeito, porque é sobre eles que é dito algo. Coloque a letra maiúscula S sobre o sujeito. E, essa sentença nos diz que meninos pulam. Portanto, pulam é o predicado, porque nos diz algo sobre meninos. Desde que pulam nos diz algo sobre meninos, grife duplamente o predicado e coloque a letra P em cima do verbo. Veja lá que está grifado duplamente. Tudo isso eles já aprenderam no 2 e no 3, tá? F. É um predicado verbal, porque mostra ação. Coloque a letra maiúscula V ao lado da letra P. Não há verbo de ligação, porque predicados verbais não precisam de verbos de ligação. G. Agora vai até o final da sentença. Alto. Nos diz como meninos pulam. Faça uma seta que liga o advérbio ao verbo que ele modifica. No caso aqui está modificando o verbo pulam. Então tem a setinha aí do alto ligado ao pulam, tá? Portanto, alto é um elemento adverbial porque modifica um verbo. Escreva ADV dentro da seta. Até aí nenhuma novidade, né? Isso aí as crianças já aprenderam a fazer no 2 e no 3, tá? No livro 2 e 3. Agora eu vou ensinar a diagramar, essencialmente, tá? Então, agora que a sentença foi analisada, podemos diagramá-la usando os passos abaixo. Então, vamos lá. 1. Desenhe a linha de base. Aquela linha na horizontal. 2. Sujeito. Escreva o sujeito do lado esquerdo da linha de base. Então, vai escrever do lado esquerdo aqui para mim, né? Eu tô invertida de vocês, tá? Faça uma linha perpendicular que cruza a linha de base. A gente faz a linha perpendicular. 4. Predicado verbal. Escreva o predicado na linha de base do lado esquerdo da linha vertical. Então, veja só, o diagrama ensina o quê? Primeiro que está na linha, o sujeito, o predicado, elementos principais de uma sentença, certo? Cortado no meio, por quê? Porque eles são separados, tá? Tem o sujeito, tem o predicado. O que está do lado de cá é predicado, o que está do lado de lá é o sujeito. Lembrando que eu estou invertida de vocês, tá? 5. Advérbio. Faça uma linha diagonal da esquerda para a direita, abaixo da palavra que é modificada, e depois escreva o advérbio na linha. Perceba que então os elementos principais de uma sentença, elas ficam na linha de base. Os elementos modificadores, no caso o advérbio, ele modifica, não modifica? Ele é um elemento modificador, então ele fica na diagonal daquilo que ele modifica, tá? Até aí, tudo bem? Tá dando para entender? Me manda um feedback aí, porque vocês sabem que eu sou... Põe a primeira marcha, vai embora, né? Então, vou tocar o barco, tá? Então, vamos lá. No diagrama da sentença meninos pulam alto, isso já na página 39, perceba que a palavra meninos, sujeito, é escrita do lado esquerdo da linha de base. Pulam, predicado verbal, é escrito do lado direito da linha de base. Alto é escrito na linha modificadora abaixo do verbo pulam. Quando, né, o alto. Quando uma... Até aí tudo bem, gente? Eu tô meio acelerada, né? Mas é isso, é simples, né? Quando a criança aprende a analisar, para diagramar é mais fácil. E vocês vejam, a gente começa com um conceito de analogia lá no começo do capítulo. Dos elementos principais, daquilo que modifica. Isso tudo é o jeito que a gente já vem trabalhando desde o 2. Então, agora a gente vai começar a fazer o desenho, o pictório, dessa estrutura, dessa lógica da sentença, tá? Então, vamos lá. Quando uma sentença... Olha lá, tá tudo certo, né? Então, tá bom. Quando uma sentença tem mais de um advérbio, o que pode acontecer de ter mais de um advérbio? As linhas modificadoras
não podem se cruzar. Por exemplo, na sentença, meninos pulam alto agora. Veja só, lá na sentença, tá vendo? Não tá cruzada, ela tá junto, né? Por quê? Porque os dois modificam o verbo pulam, tá? Então, meninos pulam alto agora. Eu tenho dois advérbios modificando o mesmo verbo, pulam, tá? Porque responde quais perguntas? Como e quando. Gente, então, perceba, a criança aprende tudo isso. Ela aprende a analisar, mas tá modificando o verbo, tá? Mas responde que pergunta, né? Como? Alto. Ah, ele pula alto. Como? Ele pula quando? Agora. Tô modificando esse verbo. Tudo bem? E aí a diagramação é a mesma coisa. Linha de base, linha na perpendicular que cruza, do lado esquerdo o sujeito, do lado direito o predicado e os modificadores na diagonal do termo que modifica. No caso aqui, alto e agora modifica o verbo pulam. Então, eles ficam aqui pendurados no pulam. Tudo bem? Agora, quando uma sentença tem advérbios antes e depois do verbo, que pode acontecer, esse agora podia estar lá no começo da sentença, né? Agora, meninos pulam alto. As linhas modificadoras são distintas e separadas. Elas não são unidas, mesmo se estiverem modificando o mesmo verbo. Então, veja só, lá na página 40. Agora, meninos pulam alto. O agora foi lá para o começo da sentença. Então, ele não vai ficar, ele vai ficar separado, porque ele está antes do verbo. E o alto está depois do verbo. Tudo bem? No diagrama é a mesma coisa, porém o agora, ele vem antes do alto, pendurado aqui no pulam, tá? Gente, isso aqui, na hora, eu tô falando para quem eu já falei isso no 2, no 13, eu acho que não quer demais repetir. Tem que seguir isso aqui. Tem que seguir esse raciocínio, tem que fazer a linha, tem que fazer a linha. Eu coloquei lá, faça ali as linhas com régua. Faça organizado e bonitinho e exija isso das crianças, tá? Tem mais uma aqui, uma sentença que é a última parte da aula. Quando uma sentença tem um advérbio, lembra que a gente viu lá, advérbio pode modificar um verbo, um adjetivo e até mesmo um outro advérbio, tá? Então, quando ele estiver modificando um outro advérbio, as linhas modificadoras não podem se cruzar. Por exemplo, na sentença, meninos pulam muito alto. A linha modificadora de muito fica separado de alto. Por quê? Porque o muito, veja só, o muito está modificando o alto, não está modificando o verbo pulam, tá? O alto está modificando o verbo pulam e o muito, por quê? Como? Muito alto. Então, está modificando o alto, tá? A gente tem um advérbio modificando outro advérbio. E a diagramação vai ficar com uma diferença. Como ele está modificando o muito, está modificando alto, ele fica como se fosse um raio puxando do alto, tá? É isso, gente. Então, basicamente é isso, tá? É o mesmo raciocínio que a gente aprendeu no 2 e no 3 com essa análise. Tem que fazer essa análise com eles em voz alta, tá? Quando você for corrigir, vamos supor que você dê essa lição introdutória, como eu fiz aqui com vocês, né? Fiz essa parte aqui com vocês e vocês agora deixam eles fazerem sozinhos as sessões A, B, C, a revisão. Mas na hora de corrigir, faça em voz alta. Não pegue o livro e vá corrigindo. Meu conselho, tá bom? Por quê? Porque quando você está fazendo essa correção, você está ouvindo e ele está se ouvindo. Quanto mais ele está falando, mais aquilo vai internalizar, tá? Então, você é livre para fazer da melhor forma, né? Porque eu também não conheço a sua realidade. Porém, eu acredito que essa seja uma forma que realmente sedimenta esse passo a passo, porque existe um passo a passo, existe uma metodologia, certo? Então, daqui de gramática, por hoje eu encerro aqui, tá? Agora eu estou aberta às perguntas. Eu vi aqui que a Silvana me fez uma pergunta. Se você tem pergunta, agora é a hora, tá? A Silvana perguntou, caderno é para qual idade? Então vamos lá, Silvana. Silvana, na verdade, a gente está falando de um currículo, né? Eu não tô aqui, gente, para querer forçar a barra com ninguém. Cada um
sabe onde aperta o seu calo. Se o seu filho sabe muito bem morfologia, espero que eu já te respondo, Bruna. Se você sabe, ele sabe muito bem morfologia, ele pode começar com o livro 2. No livro 2 eu ensino a diagramar? Não. No livro 2 eu ensino a analisar. E no livro 3, você vai ensinar a diagramar? Não. Eu ensino a analisar. Só agora que eles vão começar a diagramar, tá? Ah, Cris, mas eu tenho uma boa noção já de analisar, tudo bem, quero ir para a diagramação. Tudo bem. Você pode começar com 4 também, né? Vocês são livres, né? O meu conselho é ideal começar pelo menos com 2. Se você já sabe bem morfologia, seu filho sabe bem morfologia, começar com 2, tudo bem. Eu acho melhor começar com 2, mas você pode. Só que existem coisas que eu explico no 3 que eu não vou explicar no 4. Eu já entendo que o meu aluno já sabe, tá? Então vamos lá. Estando bem alfabetizado e sabendo morfologia tranquila, o que é saber morfologia, Cris? Se seu filho pega um texto, ele sabe encontrar os substantivos. Gente, o substantivo é a classe mais básica, né, da gramática. Ele sabe encontrar, pode tocar o barco. Ele sabe classificar um adjetivo. Eu não estou nem falando dos tipos de substantivo, gente. Eu sou muito prática. Conversei com a Magda essa semana, a gente estava conversando disso. Aí quem está nos meandros do substantivo, mas não sabe achar. Tem que saber achar primeiro o substantivo. Precisa entender o que é um substantivo. Para depois entender o que é um concreto, abstrato. Eu sempre tive o pé atrás, por exemplo, com primitivo e derivado. Por quê? Porque tem a raiz do latim. Como que eu vou... É muito fácil, a gente vai lá para a gramática, né? É pedra e pedreira, né? O primitivo e derivado primitivo é pedra e derivado é pedreira. Tá, mas eu acho isso tão solto, né? Não tem uma explicação mais profunda, que a criança tem que conhecer a raiz da palavra, a etimologia, entende? Eu acho que vamos fazer bem feito arroz com feijão. E aí do arroz pro feijão bem feito, aí depois, se você quiser rebuscar, você rebusca o que você quiser. Mas Cristiane, estudando o que eu estudo, eu li um livro aí, uns 2 anos, um professor de literatura americana dizendo que os alunos chegam na faculdade e não sabem um advérbio. Quer dizer, a pessoa ficou 12 anos estudando, não sabe identificar um advérbio num texto, pelo amor de Deus. Então, o meu objetivo aqui é a criança saiba as 10 classes e as crianças saibam analisar e diagramar com maestria, tá? A gente começa com sentença simples, eu falei nos stories essa semana, Rafaela desenha. Eu não coloco no começo lá, Rafaela desenha. Quem vê meu vídeo da aula 2, do livro 2, pode achar, ai, Cris tá matando o português. Não, eu tô querendo dar doses homeopáticas para a criança entender. Então, não adianta eu colocar um artigo lá. Não, vamos chegar, é sujeito predicado. Rafa desenha, Rafa pula, Rafa come. Entende? É uma progressão. Mas voltando à idade. Eu diria aí 9, 10 anos. A criança já consegue. Se a criança sabe bem a morfologia, né? Porque chegar lá na frente, a gente vai falar, olha, isso aqui pode só pó. Gravei uma aula hoje para colocar lá nesse livro, no lançamento desse livro, sobre predicativo, nominativo e adjetivo. Predicativo, nominativo só pode ser um substantivo ou pronome. Se a criança não sabe o que é um substantivo ou pronome, ela não vai entender. Vocês percebem como é uma coisa que a gente tem que ir subindo a dificuldade? Tem que ir subindo. A morfologia trata o que é cada coisa em sua essência. A análise sintática, ela verifica as relações entre as palavras. Como elas se relacionam, como uma modifica a outra. Agora, se eu não sei o que aquela palavra é, essencialmente, fica difícil, tá? Mas eu diria entre 9 anos. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Peraí. Cris, você acha que o aluno de 13 e 14 anos consegue realizar as atividades sozinho? Eu já ouvi feedback de mães especialistas que ficaram por anos fazendo homeschooling, que disseram que sim. Tá? Agora, isso é importante você tomar oralmente. Eu entendo que às vezes a família é numerosa, é complicado.
mas o meu livro é feito para homeschoolers. Pode ser usado em escola também, mas é um livro que, quando o aluno ele é desenrolado, ele é muito didático. Eu não quero inventar a roda e eu procuro não dificultar a vida do meu aluno. Eu quero facilitar a vida do meu aluno, eu quero facilitar a vida dessa mãe, tá? Quem mais? Perguntas. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Não, ninguém mandou pergunta. Quem já usa aqui o 2 e o 3? Manda um emoji para mim, para eu ver. Eu não tenho ainda muitas mães usando o 3. Vamos ver. Aqui, a Valéria escreveu. Para quem faz Essentials do Cici, será excelente para complementar e praticar o conceito de diagramação. Então, o material do Cici para mim é um grande mistério. Um dia até gostaria de ver, porque às vezes eu recebo dúvida do pessoal do Cici e para mim eu fico perdida. Eu não sei, vale para quantos anos, Valéria, você sabe? Porque o meu currículo de sintaxe é para 3 anos, tá? 3 anos de estudo, a gente vai entrar em análise subordinada, oração subordinada, que é bem enroscado. É bem enroscado, eu nunca vi. Nunca vi. Aqui a família Funil já falou, eu já usei todos, haha, tá vendo? Então, eu não tenho muitas mães ainda no 3. O meu carro-chefe ainda é 1, né? Fala um pouquinho sobre a diagramação. Então, vamos falar. A Jana Jardim perguntou. Diagramação é o seguinte, tá, gente? A diagramação, ela é uma invenção dos americanos, tá? Mas como que eles fizeram isso? Da onde que surgiu, tá? Eles fazem isso no latim. Eles já faziam isso no latim. Então, a partir daí, no latim, aí eu estudei com eles para aprender o latim, tá? Eu sou professora certificada até para o Fundamental 2 para dar aula de latim, certo? A partir da análise do latim, eles falaram, vamos usar isso para o inglês. Então, eles fizeram, antigamente, era como se fossem bubbles, não era tudo retinho, assim. Eles usavam como se fossem umas bolhas, sabe? Escreviam dentro dessas bolhas. Isso lá em 1800 e uns quebrados. Isso foi se popularizando lá. Eles usaram muito lá, usam até hoje, né? Quando eu me deparei com isso, eu falei, peraí, mas o americano pegou aquela ideia do latim, que eu faço isso, eu analiso no latim todo dia. Eu sei método para fazer isso, porque existe um método, né? Tem uma sequência lógica que você tem que fazer para o latim para fazer análise. E eu vi isso, eu falei, peraí, a gente tinha o livro do Hildebrando, tem aquele livro que fala dos Lusíadas, né? Esse material do Cici eu não conheço, então não posso falar. Eu falei, peraí, mas vamos pegar esse conhecimento, então, que eu aprendi do latim. Eu sei fazer isso no inglês. E vamos avaliar como que é isso dentro do português. Então, meu material não é um material traduzido, tá? Porque existem diferenças gritantes do inglês para o português, tá? Por quê? Porque o português é uma língua românica, né? Não é uma língua saxônica, o inglês é, tá? Então, meu livro, aí eu fui atrás. E eu achei uma referência no Brasil que ensinava isso lá em 1900. Eu falei, pronto, esse aqui é o meu pai, eu vou seguir esse cara. Então, tudo que eu falo aqui é unindo essas 3 coisas. Eu tenho um filólogo de língua portuguesa, eu tenho minha raiz lá do latim, que eu aprendi, sou professora de latim, e posso dar aula de latim para o Fundamental 2, e português. E aí vocês estão segurando, gente, é muita pesquisa, tá? E eu procuro passar isso, né? Eu falei isso para uma pessoa hoje, a pessoa me mandou mensagem, eu gosto de reforçar isso. O meu material é linguagem clássica, o nome dele, porque ele é mesmo, tá? Ele segue um raciocínio dos princípios clássicos pedagógicos. A pedagogia não é só o nome, né? A forma que eu ensino a mãe a ensinar ou a criança a estudar sozinha, isso você tem lá no vídeo do livro 2 do livro 3, eu ensino como dar sequência nas lições, é clássico. O catecismo é clássico. O escolei
que é você aprender enquanto você relaxa, não é debaixo de opressão, não é conteudista, não é correndo. É clássico. Cada livro tem por baixo mais de 200 sentenças para se analisar e diagramar. Isso é só o 4, a gente tem o 5 ainda, o 6 e o 7. Isso se não estender. Vocês entendem? E é uma coisa acumulativa. Vamos subir na escada para entender, tá? Então, vem daí. A diagramação, então, quem criou foram os americanos. E eu, que sou bem cara de pau e corajosa, falei, não, vamos trazer isso para cá. Então, o meu livro, ele explica todas essas sequências. O adjetivo responde que pergunta, o advérbio responde que pergunta. Normalmente modifica o quê? Tá tudo explicadinho. Tem até a inclinação. Por que essa seta é virada para cá? Tá tudo explicado, tá? Não tem chute. Vamos ver as perguntas aqui. Quem tem pergunta, manda aí. A Valéria mandou outra aqui, ó. Sonhando com o seu curso de latim, quem sabe ano que vem. Então, estou pensando em fazer um curso de formação para pais, ensinando, né, até essa fase que eu sou habilitada para dar, que é tranquilo. A partir daí, aí eu tenho que montar material. Para eu fazer isso, tem que ter terminado de português. Pelo menos essa parte da lógica, da dialética, do trívio, que é a fase da análise sintática. E ainda a gente tem parte da retórica, né? Então, vai longe. A Vanessa perguntou sobre o combo, será só esse mês? Vanessa, será até quarta-feira, não é só esse mês não, até quarta-feira. Eu não faço promoção. Respondi uma pergunta hoje, lá no grupo dos livros, que eu tenho um grupo dos livros, né? Até esqueci de pôr o link lá, para quem comprar o 4 eu vou pôr. Acontece o seguinte, tá, gente? O meu material, ele não é barato, eu sei que ele não é barato, né? Mas eu sei o que eu estou entregando. Eu não tô aqui pra brincar, pra fazer de conta. Eu sei o que eu tô entregando, eu sei a qualidade daquilo que eu tô entregando, eu sei a autonomia que eu tô entregando para as crianças realmente entenderem a língua portuguesa e manejarem isso de trás para frente e de frente para trás. Eu sei disso. Eu não uso técnica de marketing. Na verdade, eu não gosto, tá? Eu não gosto dessas técnicas. Então, o meu preço é esse aí. Eu não fico pondo um preço, é R$500, promoção de 260. Não, o preço é 260. Na promoção, no lançamento é 200. E ele é só 200 hoje. Essa quarta, tá, gente? O lançamento do 4 é R$200 só hoje. A Black Friday não vai ser isso. O valor do combo também não vai ser esse lá na Black Friday, tá? Eu abri o combo porque me pediram. Que queriam, tal. Eu abri, porque às vezes compensa, né? A pessoa compra e parcela lá. Às vezes compensa parcelar em 10, 12 vezes, comprar os 4. Porque vai te dar um currículo aí, o 1 é de 1 a 2 anos que você usa, né? Aí o 2, o 3, o 4 é um a cada 6 meses, mas isso você é livre. Você pode fazer mais devagar, tudo depende do seu filho, tudo depende, gente. Educação domiciliar, tudo depende, né? Eu não conheço a tua realidade, você às vezes vai ter bebê, tem um monte de coisa, tá? Então, é isso. Não sei se eu respondi. Então, é só até quarta-feira. Você recomenda o curso de latim? Você recomenda? Claro, ora, senão, gente, o latim é uma benção. O latim é um code cracker, é um decodificador de códigos. A gente fica mais inteligente. Eu separei a Isabela Rafaela. Agora a Isabela tá fazendo aula sozinha, né? Eu tô dando aula só pra Rafa. E hoje eu peguei e falei, eu vou deixar ela, né? Então ela traduz, ela fez uma tradução de 5 questões do latim. Ela que vai analisando, tá? Aquele negócio que eu sei fazer, ela sabe fazer. Menina, ela tirou de letra. O latim, ele mexe com outras áreas que a gente não sabe. Ele ajuda na matemática. Por quê? Porque é um raciocínio diferente. Porque as terminações das palavras é que determinam o papel das palavras. Entende? Então ela tem que olhar, ela começa analisando e vai descobrindo o que é cada coisa e depois traduz a questão. Só que ela tem que analisar, isso aqui é o verbo. O verbo, qual é a pessoa? Singular, plural e que tempo? O sujeito, ok, o sujeito, tá. É masculino, feminino, é singular, plural, e qual é o caso? Qual é a declinação? Entende? Então é isso aí.
É muito bom, eu recomendo demais. Eu quero fazer, gente, mas assim, a demanda é muito grande, é muito gigante. E eu gosto de ir entregando aquilo que vai. Porque se você sabe o português, quando você. Quem usa meu currículo, quando for fazer o curso de latim, vai tirar de letra. Porque. E muita coisa que eu entendo do português eu entendo por causa do latim, muita coisa que eu entendo do latim eu entendo por causa do português. Entende? Uma coisa conversa com a outra. O esqueleto é o mesmo. O esqueleto da linguagem é muito parecido. Existem diferenças, mas. Tá? Aqui. Eu recomendo sim, tá? O latim. Peru, material é para. Seu material é para as fases iniciais, a partir da morfologia, tá? O 1, a gente começa a trabalhar morfologia. Fonética eu trabalho muito pouco, que é aquela parte que fala de ditongo, tritongo, hiato tem, homófonos, homógrafos, tem, mas é pouco, tá? Não é a ênfase, certo? E nem aquela parte de escrita, entender as regrinhas, né? P e B, antes de M, eu não trabalho isso, tá? Basicamente, o livro 1 são sobre classes gramaticais da língua portuguesa, as 10 classes dentro de textos bíblicos, que são parábolas e milagres de Jesus. Tem, oh meu Deus, doutrina? Não, meu material não tem doutrina. É o texto literário, tá? Porque o texto literário é muito importante. Valéria querida falando que vale cada centavo. Sou suspeita, né, gente? Sou suspeita. Eu quero o 2. Silvana falando. Você tá usando um, né, Silvana? Mari falando que é muito bom. Mari muito fofa. Os outros vão ficar 200 até quarta? Não. Os outros não estão em promoção, tá? Só na Black Friday. Eu abri uma exceção do combo porque me pediram. E quem pediu nem comprou. Mas é assim mesmo, gente. E os demais vão ficar na promoção só na Black Friday, não vai ser de 200 não, tá? Porque 200 é só no lançamento mesmo, tá bom? Eu acho que é isso. Quer mais? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Eu quero muito aprender latim. Latim é muito bom. Curso, você. O meu? Com certeza, o meu curso de latim, se Deus quiser, ano que vem sai, tá? Vai ser bem didático, meu estilinho didático de ser. Vai entender certinho o que é cada coisa, exercício. Aí eu vou ficar devendo material, mas vocês já vão saber o que é cada coisa, né? E aí vocês podem tocar no barco com outros materiais, né? E eu quero fazer o meu material, que é o material da Emily Ragon, só que com análise, que o material da Emily Ragon não tem análise, né? Eu quero fazer analisando, porque aí a criança aprende isso, acabou. Aí destrói tudo, tá? Análise sintática a partir do 4, né? A partir do 2. Análise sintática, começamos no 2. Então, livro 1, morfologia. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, análise sintática com análise de diagramação, tá? Se vocês têm alguma dúvida, entrem no meu site, cristianelias.com. Tem lá a amostra, tem as aulas dos livros, tem o curso, eu dei um curso agora de fundamentos para educação clássica no lar, e vai sair mais coisa, tá? Esse semestre, eu quero ver se até agosto eu consigo lançar um curso de narração, porque narração para mim é bomba atômica da retórica, e você pode começar com 6 anos, então por isso que eu sinto essa urgência de entregar esse curso, e quem sabe eu também já faço os 5, tá? O que mais? Valor do combo, tá? O valor dos 4 livros, no preço dele hoje, ele estaria R$ 1.040. O combo hoje está R$ 800, os 4 livros, tá? Então, eu tô fazendo o preço de lançamento para os 4 livros para quem compra o combo, tá? Barato não é, eu sei que não é, gente. Eu sei que não é mesmo. A Mário, quero esse curso de latim, Cris. Tô chegando. Deus me abençoar, me dê saúde.
já tem os seus cards e começamos a usar com sucesso. Ó, a Lu tá usando já. Então tem. Eu não vendo mais, gente. Tava para vender, eu não vendo mais. Tinha flashcards de latim e as conjugações. Por quê? Porque as conjugações vão entrar no curso, então por isso que eu tirei. Tá? A Mari falou narração. Narração. Gente, narração, eu tô fazendo com as meninas. Narração. Meu Deus, como eu perdi tempo. Narração exige tanto do cérebro. Não foi a Charlotte que inventou narração, tá? Foi o Quintiliano que falava de narração. E tem o eu, comigo mesma, tenho, um pleonasmo, né? É redundância. Que a Bíblia, a tradição oral bíblica, era narração. Porque a narração não é resumo, a narração não é paráfrase. A narração é recontar a história como se você estivesse falando, se você estivesse lendo. Eu fiz um curso com o professor, ele contou que ele foi a primeira vez, ele era um rapaz que estudou, né, para ser professor clássico, ele foi numa escola onde tinham crianças de 10 anos fazendo narração do livro de Jeremias da Bíblia. Gente, Jeremias é difícil, pois as crianças estavam em pé, cada um levantava e fazia a narração. Então, para mim, não é bomba atômica. Narração é bomba atômica. Já sou aluna certa do seu latim. Ai, que bom. Fico feliz. Vai aprender. Não tem enrolação, não tem aquela coisa que não anda, sabe? Também futura de latim. Ai, que bom, que beleza. Fico feliz. Eu sei que tem essa demanda reprimida mesmo de latim. Eu sei que tem. Porque eu mesmo sofri, eu tive que passar por todo um processo. Eu acho que tem meu destaque de latim aí, dá uma olhada. Eu ensino a fazer, só que é carregar pedra, né? Olha lá, a Mari falou, preciso de narração. Sim, então você ficou da Henrique, então. Eu sei porque, por exemplo, a Rafa, assim, é muito artística, né? Minha filha caçula. E eu sinto, no começo, gente, era difícil para ela, porque ela tem a síndrome de devagar, sabe? E agora ela tem que prestar atenção e me falar. E o nível de dificuldade vai aumentando. E ela tá fazendo muito bem, uma graça. E a Isa já tem mais essa facilidade, a Isa fala praticamente palavra por palavra que o texto estava escrito, sabe? Então, Charlotte dizia que o verdadeiro aprendizado acontece na narração. Porque essas áreas que são afetadas, é como se fossem acesas, né? Porque você tem que prestar atenção, você não tá lendo. Outra pessoa está lendo, e você tem que recontar a história da que a pessoa leu. Não é o resumo, nem a paráfrase, é o que você ouviu. Então imagina, tem que prestar atenção em tudo. E aí para mim, no começo foi difícil. Eu começo a fazer a figura daquela sequência do texto na minha mente, aí vai, aí eu não esqueço mais. Então até para mim, no auge dos meus 45 anos, eu estou aprendendo, olha que benção. Você vê como que é bom, né? Quanto mais a gente dá para os filhos, melhor. Mais alguma pergunta, meninas? Senão eu vou entrar agora na outra parte. Eu conversei um pouco sobre isso com a Lu e com a Mari. Mandei um áudio para elas. Se tiver alguma pergunta, manda aí na interrogação, tá bom? Que no final eu respondo. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é sobre a escolha de tomar a rédea das mãos, né? Da educação das crianças. Que não é uma tarefa fácil, né? E a figura que me vem muito forte é a figura de Neemias, certo? Então a gente vai lá para o texto de Neemias, depois se você puder você lê. E eu vou estudar o livro todo, né? Mas eu queria compartilhar algumas coisas com vocês só do capítulo 1. Neemias estava lá, tranquilo, bonito lá, sendo copeiro-mor do rei. Feliz da vida, né? Se ele era copeiro, com certeza ele estava exilado, ele era judeu, hebreu, exilado na Babilônia e estava lá. A vida dele estava correndo normal, né? Cuidando do rei ali naquela área dentro do palácio. Mas ele ouviu que os muros estavam derrubados.
Isso no versículo 1. No versículo 3 do capítulo 1 diz que Neemias chora, ora e jejua. Ele ficou muito abalado em saber que os muros estavam caídos, derrubados em Jerusalém. Ele faz uma oração de arrependimento, vários versículos, pedindo perdão a Deus pelos pecados cometidos pelo seu povo. No 11, ele pede a Deus que Deus dê êxito a ele, concedendo o favor diante do rei. Aí eu pergunto, Neemias era construtor? Não, Neemias era copeiro do rei. Ele comia e bebia tudo que o rei ia comer e beber para o rei não morrer envenenado. Mas ele poderia ter ficado na vida dele lá, vivendo no palácio do rei, o rei Assuero, se eu não me engano. Mas não, aquilo incomodou ele. E o que eu vejo, gente, é isso. Deus dá uns despertamentos pra gente, a gente ouve, a gente vê, até dentro da nossa casa, né? A gente vê um muro derrubado. A gente vê a situação toda essa situação que a gente está vivendo é muito difícil. Aí você vê, aí você chora, aí você ora, aí você jejua. Mas tem uma coisa que é fundamental: se levantar e falar com Deus, pedir o favor dele para reerguer o muro. Não adianta ficar chorando, não adianta ficar se lamentando, não adianta cruzar o braço. Ele era construtor? Ele era pedreiro? Não era. Mas ele decidiu se levantar e foi diante de Deus e pediu diante dele: Deus, me dá graça diante do rei, porque aquele rei humano podia dar condições para ele, para reconstruir. Aí depois no 2 ele vai falar, pediu madeira, pediu as cartas, porque ele tinha que passar por outros reinos. Ele tinha que passar por outros reinos e aqueles reis poderiam parar ele, barrar ele. Mas Deus, veja só, ele sente essa dor. A gente sente essa dor quando a gente vê as crianças sem aprender a ler e escrever direito. A situação toda social. Não vou nem entrar nessa questão aqui, porque a gente sabe que está vivendo um tempo difícil. Eu não vou deixar, vou deixar só lá no site, eu vou ter que deixar no YouTube, né? Mas, se for o caso, eu vou cortar essa parte. Entende, gente? Então, a gente precisa entender que não é, eu não fiz faculdade. Eu não sou professora. Neemias também não era. Mas ele se condoeu, aquilo doeu nele. Ele chorou, né? Ele chorou, ele orou e ele jejuou. Mas ele levantou e foi falar com o rei. Foi pedir recursos. Foi para Jerusalém para reconstruir. Foi até lá. E aí depois, lá nos outros capítulos, foi terrível. Não foi fácil. Então, se você recebeu o chamado, você ouviu a notícia, doeu, o muro está caído, meu filho não está sabendo matemática, meu filho não está sabendo português, meu filho tem uma letra horrível, minha filha está com más companhias, eu não sei, não adianta, você tem que chorar, você tem que orar, você tem que jejuar, mas você tem que agir. Como que é isso, né? Eu estava falando isso com a Lu e com a Mari hoje, que nós temos um chamado para fazer material. E a gente, vocês não imaginam as lutas que enfrentamos para fazer isso. A nossa luta é muito séria. Não tem material bom. Eu comecei em 2017, não tinha nada que prestasse. Nada. Mas aí eu vi um muro caído, comprando um livro que tinha texto porcaria, eu falei, peraí, vamos levantar os muros. Senhor, me usa. Eu sou formada em letras? Não sou. Sou formada em engenharia elétrica. Mas eu me dispus, como Neemias. Senhor, chorei. Me sentia burra? Muito. Mas eu fui orar, jejuei e eu pedi, Senhor, derrama na minha vida graça, para que eu possa lá no rei. Como que é isso, gente? Quando você tem, por exemplo, o clube da Lu, o clube da Mari. Gente, elas são, sabe, essa coisa de, vamos ler esses livros, né? Pegou o livro lá da Liane Bortins.
do essencial, né? Essencial. Vamos ler junto. Vamos ler o Maquiavel Pedagogo. Vamos ler junto. Gente, isso é muito sério. Como é que... Então você vai... Deus te chamou. Aí você vai chorar e vai ficar chorando. Eu não consigo. Consegue. Porque Deus, ele não está preocupado com o título, com a sua condição. Deus está preocupado com o seu coração. E se você orar e pedir a ele, ele vai te dar condição. Ele vai. Ele vai dar capacidade. Olha lá, a Bruna escreveu. Orei por 2 anos antes de começar. Isso há 7 anos atrás. Olha só. Hoje eu entendo o que Deus realmente quer. É um chamado, é um chamado. Agora, se ele chama, porque ele ouviu. Quer ver? Olha lá, vou ler para vocês. Vocês não acharam que eu estou inventando, tá? Neemias 1,13 diz assim: Eles me disseram, os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província, encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Gente, quem tá com o muro baixo, qualquer porcaria entra. Uma cidade fortificada, tem um texto, acho que em Eclesiastes, não lembro, é Cantares, né, que a gente tem que ensinar as meninas tem porta e muro. Porta entra qualquer um, agora muro não. Se os muros estão caídos, qualquer porcaria entra. E eu enxergo isso com uma clareza tão grande. Deus tem chamado um exército de Neemias. Às vezes, Deus não te chamou para ser produtor, para escrever, ser escritor, não. Deus te chamou para fazer isso na sua casa. Porque Deus tem algo com os seus. Agora, chorar, tem que chorar, tem que chorar, tem que orar, tem que jejuar, mas tem que agir. Tem que ler um livro, que às vezes é difícil. Gente, no começo tudo é difícil. Por quê? Porque a gente já vem de uma deficiência. Mas você não pode ser estagnado ou ficar esperando o outro. Ai, mas não. Eu tive que dar meus pulos. Quando eu fui estudar, estou falando do latim, por exemplo. Eu fui na unha. Fui com o Napoleão Mendes de Almeida, com a gramática, e fui passo a passo com as meninas. Aí fui descobrir que tinha um curso em inglês e fiz o curso, e aí tudo esclareceu, entendeu? Mas eu não fiquei chorando. Eu fui atrás, pedi orando, né? Deus me dá a direção, me dá capacidade, me mostra o caminho. Deus dá, gente. Deus dá condição. Deus dá condição. Quantas pessoas às vezes chegam aqui, e Deus dá condição, me conta. Olha, eu estava assim, 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 mas aí eu orei, pedi a Deus a direção e Deus me deu. Eu aprendi isso. Aí eu comecei a vasculhar aqui, deu certo. A Bruna disse, muito de Deus, isso que você está falando, querida. Amém. Eu sei que é, porque Deus falou comigo ontem. Eu fiquei assim, impactada. A Lu falou, Cris, se você soubesse o quanto sua vida nos abençoou, eu sou muito grata. A honra agora seja dada a ele. Eu não sou nada, gente. Eu só o vaso. Porque se chegou aí, porque passou em mim primeiro. Mas a gente tem que entender a seriedade das coisas. E não ficar estagnado. Não ter essa mentalidade, Jesus, que brasileiro tem, é coisa de brasileiro, sabe? Mas eu não tive oportunidade, eu não tive chance. Eu tô lendo lá a história da Amy Sullivan, menina pobre, órfã, com pequena, cega. Mas aquilo não paralisou ela. Ela não ficou lá presa no asilo achando a minha vida miserável, não vai dar certo. Ela tinha um sonho, uma esperança. E Deus faz além do que ela pediu, sabe? É isso. Deus quer esse coração aqui de Neemias que escutou e aquilo, sabe, que queima dentro da gente, que incomoda. Então, é cansativo? Eu sei que é. É duro? Não é fácil. Mas faça. Porque você vai ver o fruto do seu penoso trabalho, que é penoso mesmo, então, é penoso, é cansativo, sair da zona de conforto, não tô entendendo, dá vontade de chorar, dá vontade de rasgar as gramáticas no meio. Você acha que eu não passo por isso? Passo. Mas eu orando, Deus me dá sabedoria, me dá conhecimento. Tudo que vocês vão ver nos meus livros, eu ainda vou escrever um livro
a respeito dos livros, do que eu passei, sabe? Mas Deus vai me guiando, me direcionando. Todas as analogias Deus me dá. Todas. Essa do CEO, Deus me deu. Usa essa. Usa essa que as crianças vão entender. E assim a gente vai. Então é de fé, de glória, até seja perfeito. Mas a gente não pode ficar só chorando, tem que agir. Jana, eu também. Menina, eu tô aprendendo tanto. Você gosta da narração? Até eu tô ficando mais inteligente, gente. Eu tô ficando mais inteligente também. Ai, que glória. Deixa eu ver aqui, ó. Gabriele, querida, é brecha. A gente tem que ficar na brecha ali. E atenta, sabe? Simples como uma pomba prudente como uma serpente. É isso mesmo. A Silvana falou, é luta espiritual diária. Agora que ela quis voltar pra escola, dói muito, mas não deixei de orar. Isso, fica ali igual Mães de Débora, né? Tem um ministério chamado Mães de Débora, que elas ficam orando, elas têm um tempo de oração, elas vão na escola, unge a escola. Deus está no controle. Amém. Aí ela depois vai querer mesmo sair. O preço não é maior do que a graça, é verdade. Não é. E gente, a gente passa a luta. Eu tô passando uma luta aqui, eu ainda depois quero compartilhar com vocês. E Deus tá me dando a vitória. Mas Deus tá trabalhando primeiro em mim. Eu tô sendo moldada, eu tô sendo transformada para poder ser bênção, sabe? Tenho o prazer de estudar aprendendo com vocês, eu também. Eu amo. A luta é nas ideias com a Marina, tá vendo, gente? Eu sinto isso, sabe? Quanto mais você busca, mais você pede, mais Deus dá. Porque Deus, ele é como se ele tivesse assim, né? Uma cesta com um monte de fruta, vamos pôr fruta. E ele só tá esperando a gente pedir. E dá a Deus, aquela fruta lá bem exótica. Tá bom, te dou. Ele dá. Deus é bom, Deus dá. Ai, Jesus. Eu não sei qual é a ideia. Qual é a ideia que a Mari teve? Deixa eu ver. Mas é isso. Tá bom? Alguém tem mais alguma pergunta? Lá, livro do livro, não é? Livro do livro eu ainda vou escrever. As lutas do linguagem clássica. Gente, vocês não têm ideia, essa gramática, gente, é um rolo. Cada um fala uma coisa. Aí eu peço, olha, Deus me ajuda, me mostra o que é esse negócio, Pai, tem misericórdia da minha alma. Mas eu fico uma semana com um monte assim, aí vai, vira, vai pro latim. Aí o latim, faz sentido, aí vai. Aí vai quando no professor Nogueira, o Nogueira explica bem do latim, né? Não, então tá certo, então o professor tá falando isso, mas aí ele fala, mas o Rocha Lima fala isso, o Bechara fala isso, vá. Vou aqui pelo seu professor Nogueira e por esse meu abençoado aí, que me ajuda, que é um antiguinho também. Então eu vou escrever o livro do livro. As lutas, as soluções. Isso que vocês estão na mão é resultado disso. Né? De buscar mesmo, não é? Eu não sou nada, nessa equação não sou nada, só sou Neemias que chora e ora. Deus me ajuda, me mostra, me dá o caminho. Dá nó no cérebro, é verdade. Bom, então é isso, meninas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, no livro 4 eu vou deixar o link do grupo, tá? Gente que não tá no grupo, me manda mensagem para eu pôr lá. Tem muito mais gente que comprou o livro e não está no grupo. E o grupo ajuda. Porque às vezes eu não tô meio enrolada para responder. E as meninas lá se ajudam. É uma comunidade mesmo. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Senão eu vou me embora. Ó, 1 hora cravado, que beleza. A Lu falou que tá bom. Minha filha acabou de entrar. Isabela. Então é isso, meninas. Então, o desejo do meu coração. Vamos para action, né? Vamos para luta, igual Neemias, vamos orar, jejuar, chorar, mas vamos agir, tá bom? Deus abençoe, um beijo, Mari, um beijo, Ana, Deus abençoe todos vocês que estiveram por aqui, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, que as bênçãos do Senhor se multipliquem na sua vida e na dos seus, tá bom?
Beijo. Qualquer coisa me manda mensagem pelo direct, tá? Vou ver se ele tá me trollando esse Instagram aqui. Vamos ver se ele vai deixar salvo, tá? Mas é isso. Beijo, Valéria. Beijo, Rebeca. Beijo, Bru. Beijo, Mari. Beijo, Lu. Um beijo, Silvano. Um beijo todo mundo, tá? Beijo, Educar com Virtudes. Deus abençoe. Vocês moram no meu coração. Qualquer coisa, manda direct, tá? Beijo. Vou fechar.